Olá, turminha. Programa Aquarismo na área. Estamos indo para Campinas, no interior de São Paulo, para encontrar com o Gui Hetz, da empresa Ecosys. O assunto de hoje, lagos ornamentais. Não sai daí. Aí, Gui. Tudo bom? Tudo. Como é que está? Prazer estar aqui com você, obrigado por me receber. O prazer é todo meu. O que nós vamos ver hoje aqui? Hoje nós vamos ver o que a gente chama de manejo integrado de águas. Essa casa aqui nós temos tudo que você pensar em água foi realizado pela Ecosys. Tudo entra centralizado naquela caixa d'água, certo? Que começa o sistema. Dali a gente passa para um sistema de eliminação de metais. Sim. E aí nós temos um sistema de ozonização que mantém essa água dentro de uma cisterna para que ela esteja própria para uso para todos os sistemas, da piscina convencional, da piscina natural e do espelho d'água. E toda essa água, ela vem só da rede pública ou vocês devem ter um poço aqui também? Não, aqui nós temos um poço no espaço, nós temos a rede pública e temos manejo de águas pluviais. Tá. Então, pelo que a gente está vendo aqui, nós chegamos agora na entrada da casa, tudo vai começar aqui nesse lago formal, que tem carpas então. Sim, este sistema é um pequeno espelho d'água que foi criado pelo paisagista Alexandre Furcolin. Sim. Ele é que fez o projeto de toda essa área externa aqui dessa casa. Belíssimo, né? Muito bonito. E ele fez essas chapas de aço cortem com iluminação à noite, dá um efeito de chama. De fogo, né? Esse lago aqui ele tem um tratamento muito legal porque ele recebe uma quantidade de matéria orgânica muito grande do muro verde. Certo. Uhum. Então nós temos um tratamento biológico e o tratamento com esterilização ultravioleta. Então a gente tem um filtro aqui, que essa água é recirculante. Ela vai, é tratada e ela volta para cá. Sim. Aqui a gente só repõe água evaporada. Certo. E o sistema ele é um circuito fechado. Ela vai recircular e vai retornar por essas fontes e sair por aquele cano lateral que é um skimmer. Você vê que o nível ele é captado bem pela superfície. Super. Porque é uma escolha do paisagista que ele queria que realmente fosse um espelho, que praticamente não tivesse desnível. Inclusive o detalhe construtivo para você fazer isso e não ter infiltração de água, foi feito um perfil de inox, foi feito todo um trabalho de backstage muito bacana. E é interessante, quando a gente está chegando, parece que as carpas estão até flutuando aí em cima, né? Essa condição de ficar na sombra, com uma temperatura um pouco mais baixa, as carpas elas ficam mais confortáveis, mais tranquilas. Então vamos continuar o nosso passeio por aqui? Vamos lá, vamos começar pelo início do tratamento, que é o pré-tratamento de água para retirada de metais. Bora para lá? Isso. Então vamos. Aqui que ele faz o fogo de chão, né? Essa área aqui tem o poço aqui embaixo. Esse aqui é onde começa tudo. Esse filtro, toda a água que você tem que é captada de fontes não confiáveis, como por exemplo, você tem água da rua da Sabesp ou das empresas de fornecimento de saneamento. Essa água ela vem testada e aprovada. Okay. Tudo que você captar de outras formas, seja águas pluviais, poços artesianos, águas de superfície de drenagem, todas essas cisternas elas têm que passar por um pré-tratamento. No caso aqui, esse filtro pressurizado é um filtro de inox, com um polimento cirúrgico por dentro, e aí eles trabalham com a dosagem de cloro, que é para atender às normas da legislação. Existe uma legislação, hipocloreto de sódio é misturado depois da saída do tratamento desse filtro. Isso, a gente precisa fazer uma cloração para ela ir para a nossa cisterna. Na nossa cisterna a gente vai fazer o quê? A evaporação desse cloro para que a gente possa consumir. Mas na verdade, por legislação, a gente tem que começar o sistema aqui. Certo. Mas lá na cisterna você ainda tem mais um outro sistema de tratamento. Sim, lá o sistema de tratamento é a base de ozônio, nós não trabalhamos mais com hipoclorito. O hipoclorito a gente só utiliza porque é um método seguro de esterilização. Sim. Poderíamos utilizar ultravioletas, mas a nossa legislação ela exige que a gente faça uma cloração para consumo de água servida. Então toda a água que vem da rede pública vai para aquela caixa d'água e toda a água que ela é captada de outras fontes passa por esse filtro, é tratada
passa pelo hipoclorito de sódio, que é o cloro, e vai para a cisterna, onde vocês ainda fazem um tratamento de ozonização. Isso. Inacreditável, né, Gui? O que é essa piscina aqui? Essa piscina é um sistema novo que a gente está trabalhando. Na verdade, para as pessoas que não têm uma piscina natural, querem uma piscina convencional, é uma forma da gente trabalhar uma 10ª parte do que teria de química numa piscina convencional. Certo. Ela é inteirinha computadorizada, então ela vai controlar o pH automaticamente, ela vai fazer a dosagem de cloro através de hidrólise. Ah, totalmente diferente. Totalmente diferente. E ela mantém no máximo meio ppm de cloro, que é o mínimo exigido pela legislação. E que numa piscina comum é na faixa de 3, 4 ppm. Isso. Nossa. E aí a gente trabalha nesse sistema, como é que funciona? Ele tem uma esterilização ultravioleta para que a gente diminua ao máximo a população de bactérias. Sim. Nós temos meio ppm de cloro residual. Sim. E nós temos uma ionização ainda que vai fazer a esterilização da areia do filtro de areia, porque ainda aqui é filtro de areia. Tá. Essa piscina a gente começou nela como convencional. Quando nós começamos... Então ela foi construída convencionalmente? Isso, e ela foi transformada numa piscina automatizada. Ok. Hoje, por exemplo, a gente está trazendo filtros de BIT, que ao invés de a gente consumir 500, 600 litros para retrolavagem, a gente consome 100, 200 litros para trocar esses filtros que tem aqui. O filtro de BIT, para quem não conhece, né, ele troca a areia do filtro de piscina por bits, né? São do quê? São plásticos, polietileno, e ele funciona negativamente. Então, o filtro de areia ele funciona de cima para baixo, Isso. o de BIT é de baixo para cima. E quando você vai fazer a retrolavagem, você injeta ar junto e o ar faz com que isso se misture mais rapidamente e você só com o volume interno do filtro você consegue fazer a retrolavagem. Então praticamente desperdício e o consumo de água mínimo, né, para isso? Muito menor do que qualquer sistema de filtração convencional. Normalmente nas piscinas convencionais, o que acontece? As pessoas funcionam poucas horas por dia a filtração, com bombas de altíssimo consumo. Sim. E decantam. E aí você aspira com alumínio, você joga isso na natureza, tal. Essa aqui não usa floculantes. Sim. O que acontece? Ela passa a ter um sistema de filtragem que ela vai ficar circulando a maior parte do dia, Sim. quase que 24 horas. Sim. Só que o consumo das bombas é controlado, então você tem o mesmo consumo que você teria numa bomba convencional, só que funciona 24 horas por dia. Então você consegue fazer a água ter essa cristalinidade que você está vendo, que é realmente impressionante, e nós não temos cheiro de cloro, Nada. Nós não temos algicidas, não temos nada que vá interferir na qualidade do banho, né? E lembrando que esse hipoclorito de sódio que a gente tem residual aqui, ele é só usado no processo de filtração, ele não está aqui, ele é residual, né? Ele é residual, na verdade assim, ele é gerado na tubulação e a hora que ele está retornando pelos jatos da piscina, ele já está praticamente, já consumiu todo o hipoclorito que ele vai ser consumido para oxidar o material orgânico que tiver na água. Então, na verdade, é assim. E o sistema ele dosa em tempo real, ele mede o potencial redox e ele mantém o potencial redox em 700, Ok. que é o que a gente precisa dentro da tubulação para ter a esterilização. E só lembrando para a turminha lá de casa, essa piscina ela não é tratada pelo sistema biológico, né? São filtrações que existem aqui, químicas, né? Sim. Mas que são feitas de uma maneira muito mais consciente, muito mais ecológica e muito menos agressiva. Eu, por exemplo, tenho um pouco de alergia com relação quando você entra numa piscina que ela é muito carregada, né? Aqui provavelmente... Esse sistema computadorizado, ele te permite interligar nele. Ele é um computador que você pode ligar ozônio, UV, hidrólise, eletrólise, dosador de corretivos de pH. Tudo que você quiser, ele dosa e controla, inclusive a iluminação da piscina e o fluxo das bombas. Isso pode ser acionado via wireless pelo seu celular. Então, o cliente, se ele quiser, ele fala assim, hoje eu vou usar a piscina da minha casa de praia, vou colocar a temperatura em 28 graus no aquecedor, ele liga as bombas de calor e o sistema começa a aquecer para que ele possa utilizar. Nossa, muito legal. Melhor que isso, só uma bebida gelada e entrar nessa piscina, né, Gui? Para quem não quer ter uma piscina natural, essa é a piscina mais indicada. Sim, claro. Ela não agride os olhos, não agride os cabelos, não tem problema para quem tem alergias. Para pele. Então você tem uma qualidade de água de uma piscina convencional, sem peixes e sem plantas, Sim. mas com um consumo mínimo de insumos. Insumos e energia elétrica, né? Isso. E eu vejo aqui que ela é super clean, né, Gui? A gente não vê nada aqui. Na verdade é que todos os equipamentos ficam na nossa casa de máquina. E nós vamos dar um pulinho lá para você conhecer. Legal, vamos conhecer, mas só depois no próximo bloco.
Realmente, Gui, esse era um sistema convencional de filtração de piscina, que vocês fizeram todos esses upgrades com esses periféricos aqui, né? Sim. Na verdade, a gente começou com uma bomba, inserindo uma bomba de alto rendimento. Essa bomba, ela consome, ela pode consumir até 3 CVs, mas no caso, toda a piscina aqui está sendo tocada com 300 watts só. 300 watts com todas essas bombas? Meio CV. Nossa. Então, o que acontece? Esse sistema, ele vai passar água por esse ionizador, que libera íons de cobre e prata, que tem função algicida e bactericida, e ele é antes do filtro. Então aqui a gente já tem um upgrade muito diferenciado que já vai fazer a ionização aqui. Isso. Da ionização a gente passa pela filtragem mecânica do filtro, que aqui no caso é convencional, mas vai ser colocado um filtro de bit. Os bits, né? Mas aqui ainda nós estamos com areia. Aí a gente está com areia aqui. E com areia já tem esse resultado. Já tem esse resultado. Os bits, eles são vantajosos em relação a não ter que fazer a troca com a areia. Sim, sim. Né? Gasta menos água para manutenção. Gasta menos água para retrolavar. Depois ele passa por uma central de controle, né, que são 2 probes que vão testar o pH e o ORP. E aí ele vai corrigir através desse equipamento de hidrólise, ele vai converter o sal da água em cloro. E ele vai manter meio ppm de cloro disponível na água, que é o que a legislação brasileira nos pede. E aí depois ele vai ter a complementação da esterilização através dos ultravioletas. Esses ultravioletas eu estou vendo daqui. Na verdade, eu já conheço a história deles, mas eles são bem especiais e eu queria que você se ativesse a esse detalhe aí. Sim, esses são ultravioletas de última geração. Diferentemente do que a gente tem no Brasil, esses UV são holandeses. Eles são de inox, com um coat de titânio, em duplex. E ele tem um orímetro e toda uma inteligência lógica aqui. Então, o que acontece? Quando vai partir a lâmpada, ela tem um pré-heat, ela vai ter um pré-aquecimento do filamento. Ela pré-aquece o filamento antes de dar início. Antes de dar início. Aí ela parte. Se você desligar o sistema, ele vai esperar resfriar o filamento até a temperatura de pré-heat para partir. Porque um dos problemas que a gente não sabe, quando você parte uma lâmpada UV com ela aquecida demais, ela dá problema. Com ela fria demais também diminui a vida útil. Então isso diminui muito os problemas com as lâmpadas. E ela tem aí um detalhe que eu sei que você já me disse, ela tem aí, ela diz quanto tempo a lâmpada ainda tem de vida útil, não é isso? Sim, ela tem um orímetro que marca o quanto tempo a gente pode estar com essa lâmpada. Por exemplo, nesse sistema aqui, se você tiver algum pico de tensão, algum aquecimento, coisa, ela vai desligar. Que é muito comum. Essas lâmpadas, por exemplo, foram introduzidas no mesmo dia. E essa aqui, no entanto, tem um pouco menos de 7.000 horas, essas tem 7.200 horas restantes. Provavelmente essa bomba, essa lâmpada passou por aquecimento ou por picos de partida. Teve um estresse maior. Teve um estresse em que alguns dias, quando partiu, ela desligou. E só essa funcionou. Então, na verdade, cada uma, apesar de elas estarem no mesmo dia sendo ligadas, o tempo que ela fica ligada, o que determina é o painel. Vai dizer quantas horas a gente precisa para trocar. E essas foram os upgrades que vocês fizeram que geraram aquela qualidade maravilhosa de água que a gente viu na piscina. Isso. Agora a gente está fazendo a introdução do sistema wireless, que é este aqui. Sim. Esse sistema wireless ele vai controlar pH através de bombas dosadoras. Ele vai controlar, manter o pH ajustado e a gente pode controlar a temperatura da água, o pH, condutividade, tudo via smartphone. Certo. Então você tem todos os parâmetros. Se o cliente tem uma casa de campo, ele pode falar, quero aquecer minha piscina porque eu vou nadar esse final de semana. Ele dá um plus lá na temperatura do trocador de calor. Lá da casa dele já aquece. Da casa dele vai aquecer lá no campo. Então essa é a ideia. Esse sistema ele funciona com 1 grama de sal por litro, quer dizer, dá 1 quilo para cada 1.000 litros de água. Nossa, de sal. Bom. Que o sistema anterior a esse, o mais moderno, era 3 quilos. Então você tinha um certo gosto de lágrima na água, né? Sim. Esse sistema você não consegue sentir a salinidade, porque 1 quilo para cada 1.000 litros não é perceptível. É quase nada. E a outra vantagem que ele tem é que esse tipo de célula de carga, ela consegue fazer essa hidrólise com cloreto de magnésio. Então nós evitamos o sódio, que é um problema para hipertenso, então a pessoa nada, acaba bebendo água. A água com magnésio, ela ajuda a não dar cãibra. Sim. O magnésio ele tem essa tende a ser até benéfico. Tende a ser benéfico para o sistema. Muito bem, acho que
Está resolvido, já entendemos esse sistema, agora vamos ver a piscina natural, pode ser? Vamos lá. E aí, turminha, estão curtindo? Então não saiam daí porque a gente continua no próximo bloco, é rapidinho. Então, André, essa aqui é a piscina natural que eu te falei. Nós temos peixes, plantas. Essa área mais funda aqui é a área de natação. Ela tem 1,50 m de profundidade e aí nós temos a área de recreação, 2 praias nas laterais. É impressionante realmente a diferença de estilos que a gente tem aqui, né? Essa daqui é totalmente contemplativa, né? Aqui as crianças passam a nadar com snorkel, com máscara. A ideia não é pular, você Sim. pode pular, mas a ideia é que você tenha essa interação de ver os peixes reproduzindo, Claro. as plantas, esses detalhes, né? Sim. E eu tô vendo que aqui a gente tem essa parte mais funda, a gente tem uma prainha ali, e para lá a gente tem uma parte que deve ser talvez para as crianças mesmo ficarem brincando e tal. Isso, essa passarela teve o intuito de dividir para que ficasse mais fácil para que os pais vigiassem aquela área toda rasa. E essa área é uma área mais funda. Então aqui só sob supervisão e lá as crianças podem brincar sozinhas. E é interessante, porque aqui você pode usar a leitura, né, a imagem do biótopo que você quiser aqui. Você pode fazer uma coisa tropical, uma coisa mais contemporânea. De acordo com o estilo do paisagismo, aqui, por exemplo, nós estamos com um paisagismo mais tropical, com palmeiras, algumas frutíferas. Então a gente trabalhou uma coisa mais limpa, mais para o tropical, não temos carpas, não temos peixes de água fria, né? Tá. Alguns lagos a gente trabalha com uma coisa mais europeia, ou mais contemporâneo, com um lago mais formal. E me diga uma coisa, com relação aos peixes, eu estou vendo que aqui o diferencial mesmo é a qualidade da água e esse encantamento de você estar no meio de um biossistema já existente. Os peixes nadam com você. Mas aqui eu reparo que a gente tem peixes um pouco de porte pequeno e médio. Seria possível, numa piscina natural como essa, a gente trabalhar com dourado, piraputangas, peixes maiores? Sim, toda piscina ela comporta vários tamanhos de peixe e nós podemos fazer essa sucessão. Essa piscina é uma piscina que a ideia inicial era colocar os peixes de cardume, aí entraram os peixes de fundo, que seriam os corimbas, para fuçar o fundo, e alguns peixes funcionais, como algaíter e cascudos, para limpar as pedras. Numa segunda instância, quando já tiver mais formadas as plantas e tiver mais local para que os peixes possam se esconder, a gente pode entrar com os peixes predadores. Certo. Que aí poderia entrar com um Oscar. Aqui o dourado eu acho que é um pouco grande para esse lago, Sim. mas daria para entrar com o Oscar, o apaiari, né? Trabalhar com jacundá. São peixes que são predadores, que seriam legais também, porque cria uma dinâmica diferente. Sim. Hoje todos os peixes estão nadando livremente pelo lago. A partir do momento que você tiver predadores, eles começam a ter comportamento de cardume. Sim. Eles nadam juntos, Verdade, todos juntos. Então, que aqui eles são espalhados, são né? espalhados. Esse não é um comportamento normal da natureza. Quando tem o predador, eles começam a nadar todos em cardume e eles se protegerem uns dos outros. A maior parte dos peixes pequenos ficam no meio das plantas, então muda a dinâmica do lago. Aí demais. você pode mudar isso de acordo com a população do lago. E a gente tem muito pescador, né, que assiste a gente, você sabe disso. E vamos dizer, eles devem estar perguntando, André, pergunta aí pro Gui se dá pra gente colocar aqui peixe de pesca. Já aconteceu de ter clientes em lagos muito grandes que colocavam peixes e até faziam pesca submarina para comer. Sim. Então compra peixe de piscicultura, Sim. compra por quilo, solta lá 100 quilos de peixe e vai comendo, vai Certo. tirando, vai pescando. Mas e comendo. o fato dele ser um peixe de pesca, você pode conviver com ele, você pode nadar junto com ele. Sem problema nenhum. Normalmente dentro de um ambiente aquático, o peixe te entende como um outro peixe. Sim. Quando você está nadando ao lado de um dourado, ele vai te acompanhar. Ele não vai ficar na sua frente, ele vai te acompanhar. Quando você virar, ele vai virar. Esse é um comportamento que tem nos peixes de rio, a gente observa muito isso.
Então, dificilmente você vai ter problema de um acidente com peixe. Tá. Peixes que você não pode colocar normalmente nesses aquários. As arraias, por causa do ferrão. Sim. Peixes que você possa se machucar pisando em cima. Alguns cascudos que têm uma aleta dorsal muito nervada. Sim. E alguns peixes como piranhas, que são peixes que podem comer pedaços, né? Sim. Mas é muito pouco comum a gente ver também mesmo as carpas, né? Acho que o pessoal da carpa é mais purista, né? Na verdade, a carpa, eu tenho uma piscina natural que tem carpas, só que quando você tem carpas, você elimina toda essa vegetação de fundo, porque ela vai comer. Você pode ter a vegetação palustre, que vai sair de dentro, como o tifanodoro, o pontedéria, o junco, e alguma coisa de ninféia é possível manter. Mas a questão dela, da interação entre o homem, o ser humano e a carpa, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aliás, elas são super dóceis, elas viriam comer na mão, embaixo d'água, não tem problema. É mais uma questão da estética do lago do que da própria carpa. E essas plantas aqui, eu estou vendo que esse é um lago que está iniciando, né, um lago novo, vamos dizer assim. E como é que você fertiliza essas plantas? Toda a adubação, toda a nutrição das plantas nossas é feita através de plugs na raiz e fertirrigação na água. Certo. Então nós ajustamos os parâmetros e trabalhamos uma biologia específica para isso. As plantas, quem nos fornecem é a Aquaplants, que é o nosso parceiro, eles produzem todas as plantas, porque planta para lago é diferente de para aquário. Claro. Nós não compramos plantas em vasinho, né? Nossa planta vem em caixa, centenas de plantas embaladas a vácuo. Que é uma especialidade da Aquaplants, né, em Ribeirão Preto. Não é isso. Eles desenvolveram uma tecnologia para o Projeto Bonito, que você conhece, e essa tecnologia ela foi sendo replicada e hoje a gente consegue mandar essas plantas e manter de 7 a 10 dias embalada a planta. Então a gente consegue transportar e ter um tempo hábil para plantio. A gente, por exemplo, está com um projeto no Rio de Janeiro agora de 3.500 metros quadrados. Esse projeto a gente tem que levar plantas suficientes para ser plantado durante a semana, plantar a semana toda e aí voltar na outra semana com outra carga. Então essa dinâmica é muito importante. Bom, Gui, então eu queria te agradecer. Foi muito legal conhecer essa maneira de respeito com que a Ecosys tem tratado a água, desde a captação, né? E mostrando para a gente essas diferenças, tanto de uma piscina comum, que não é tão comum assim, e um lago, uma piscina natural que a gente pode interagir e ter toda essa energia junto com a natureza. Obrigado, cara. Obrigado a você, André. Eu gostaria de convidá-los para conhecer as outras piscinas naturais e no próximo episódio a gente poder mostrar todos os detalhes sobre elas. Nesse episódio, nós conversamos com o Gui Hetz, da empresa Ecosys, e mostramos para vocês as várias maneiras que nós temos de tratar a água, desde essas piscinas naturais até as piscinas formais. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é André Longarço e esse foi mais um episódio do Aquarismo, na sua 4ª temporada.